Olá, meu nome é Ceciliano, professor de História. Estou aqui para apresentar para vocês duas obras do Paz, da primeira etapa, mais especificamente o Discóbolo, atribuído ao escultor Miron, e o busto de Nefertiti, duas obras da antiguidade, portanto. Essas obras que eu escolhi não foram aleatoriamente, além de serem esculturas, são da antiguidade, estão ambas citadas nos objetos do Paz. E vocês da primeira etapa, os alunos que estão entrando em contato pela primeira vez, eu acho que cabe aqui de darmos alguma explicação sobre como funciona a própria elaboração da prova do Paz, tendo como objeto essas duas obras. Então eu vou projetar aqui a minha tela, peço licença para vocês, um minuto, aqui vai entrar, e aí eu vou compartilhando aqui algumas informações, alguns documentos que nós temos do Paz, certo? Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a chamada matriz de referência do Paz. A matriz é um documento elaborado por professores ligados à Universidade de Brasília, e essa matriz ela descreve as competências e habilidades que devem ser abordadas na prova. A partir desse documento, a banca que elabora as questões do Paz elabora as questões do Paz. Portanto, eles olham para a matriz e veem como as obras devem ser citadas. A princípio, cada um desses objetos de conhecimento que estão aqui, são 10 na primeira etapa, correspondem, certo, a um tipo de conhecimento transversal, transdisciplinar, que é a tônica da prova do Paz. E dentro desses objetos de conhecimento, cada um deles está aqui descrito. Por exemplo, o ser humano como ser no mundo. Nós temos outros, indivíduo, cultura e identidade, tipos e gêneros, estruturas, energia, equilíbrio e movimento. E assim vai, até materiais. Cada uma das obras do Paz, ela tem que estar contextualizada no mínimo 5 vezes dentro desses objetos. Entende? No mínimo 5 citações dentro desses objetos. Lendo esse texto, a gente vai entender o que cada uma das obras pode trazer de conhecimentos, de abordagem, de competências e habilidades que aparecem nas questões do Paz, certo? Então, essa é a maneira correta que a gente tem de estudar as obras. E aí, então, é o seguinte, olhando aqui em particular para as obras do Paz, a gente vê que o Miron, por exemplo, deixa eu entrar aqui, as obras do Paz, que eu separei aqui, Discóbolo e Miron, elas são citadas 7 vezes nos objetos, tá? E tanto Nefertiti como Discóbolo. E mais uma questão, as duas obras elas são citadas junto, ou seja, elas estão sempre em par, nas situações, no conjunto dos objetos do Paz, certo? Então eu separei aqui os momentos, alguns momentos em que as obras são citadas, e aí então a ideia aqui é que a gente vê como essa abordagem dos objetos pode ensejar questões do Paz, ou seja, que olhar. Olha, em tese, se uma obra do Paz for cobrada na prova em uma questão e, no entanto, ela não estiver de acordo com essas citações aqui, ela pode ser até anulada, essa questão. Porque ela tem que estar de acordo com os objetos do Paz e assim diz o edital, certo? Então vamos lá, como é que aparece o Discóbolo e Nefertiti? Daqui a pouquinho a gente vai fazer a análise da obra propriamente dita, tá? Eles fazem algumas perguntas. Essas obras, elas ensejam algumas perguntas. Por exemplo, como os seres humanos se percebem ou se representam com base nas artes visuais, no Discóbolo e em Nefertiti? Como se destacam as pessoas, o papel dos artistas, né, para produzirem essas obras e como isso vai caracterizar ou não a identidade de um grupo, de uma sociedade, entende? Considerando gêneros e linguagens artísticas, como elas refletem, né, dentro das obras, no contexto histórico das obras, diferenças, semelhanças, significados, signos de manifestações culturais. A produção artística, ela possibilita vários usos de materiais. Essa pode ser uma abordagem da prova, ou seja, ele pode perguntar ou questionar sobre os materiais utilizados na construção dessas duas esculturas. Na perspectiva da análise dos materiais, das produções artísticas, equilíbrio, ritmo, simetria, perspectiva, profundidade,
Então, eles podem fazer uma questão que trabalhe com esses conceitos, abordando as obras. Os materiais e as técnicas utilizadas. No caso específico do discôbulo, pode ensejar uma questão. O discôbulo é uma obra que mostra o lançamento de discos, né? Uma das obras, uma das provas do Decathlon, que era das Olimpíadas gregas, né? Do século V antes de Cristo. Né? Então, a questão da força necessária para lançar um disco pode ser analisada através da obra. A ideia de energia, equilíbrio e movimento, e principalmente, ou sobretudo, a questão da riqueza cultural do tempo histórico que nós estamos nos referindo aqui, que é, no caso, a antiguidade oriental, no caso do Egito, e a antiguidade ocidental, no caso do mundo grego, e que vai refletir também no mundo romano, certo? Esses textos aqui, essas informações, eu vou colocar aqui ao lado, junto do texto, para cada um de vocês também terem contato com essas informações. Primeiramente, então, vamos ver, eu separei aqui no Google Arts and Culture, tá? Uma exposição, deixarei o link aqui para vocês, dessa obra incrível, né? Que é o busto da rainha Nefertiti, produzida no Egito. Então, aqui a gente tem um conjunto de informações muito legal, que nos dão assim, bem... Aqui, ó, a gente está vendo o busto de Nefertiti no museu. Olha que legal isso aqui, hein? Google Arts and Culture é massa mesmo, ó. Opa, passei, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui a gente está vendo a exposição no lugar, na sala, no busto de Nefertiti. Ela está no museu lá em Berlim. No museu, eu não sei como é que fala, mas é N-E-U-E. Eu acho que fala Neue, uma coisa assim, em alemão. De qualquer maneira, é um museu importante lá, que numa sala específica é a única obra que está isolada numa sala, tá? Isolada, só ela numa sala, como a gente pode ver aqui, especialmente desenhada e projetada, para receber essa obra, né? O busto da rainha Nefertiti. E quem foi essa mulher? Nefertiti foi uma das mulheres mais poderosas e influentes a seu tempo. Ela era casada com o faraó do Egito, Akhenaton, um dos mais bem-sucedidos faraós. O busto de Nefertiti foi, que era a esposa dele, no qual ele teve 3 filhos com ela, o Akhenaton. Ele foi encontrado a 300 quilômetros ao sul do rio, da cidade do Cairo, numa cidade que Akhenaton mandou construir em função da religião que ele estava impondo, do deus Sol, Atom. Então ele impôs o culto a Atom durante o período do seu reinado. Então tem um cara, e lá numa das casas, num dos lugares, aonde teria sido uma oficina de um escultor chamado Tutmosis, né? Por isso, esse busto também pode ser atribuído a Tutmosis, que foi encontrado dentro dessa oficina de Tutmosis, num lugar muito seco, muito arenoso, né? Enterrada na areia, foi encontrado e por isso que ficou preservado durante 3.000 anos. Né? Então, a grande esposa real, a senhora das duas terras, né? De 3.400 anos atrás, do faraó da 18ª dinastia. Nefertiti, então, representou durante muito tempo, né? Esse busto é feito de argila, cal e gesso, tá? Argila, cal e gesso. O olho dela ali é feito de quartzo e foi fixado com cera de abelha, tá? E por isso que tem esse tom bastante realista, né? E vê que por ser de gesso e argila, o escultor pode moldar com detalhes, né, as feições do rosto de Nefertiti. A tez negra, né, a tez morena, a tez negra, a tez, vamos dizer assim, parda talvez, mas é negro, né? Dando o detalhe dos olhos, né, a simetria do rosto, enfim. Talvez essa mulher expressasse o ideal de beleza. É interessante também, porque ela é muito parecida com a própria representação que nós temos do Akhenaton. Tá? A gente não sabe até hoje, né, o que aconteceu com Nefertiti, porque a múmia dela não foi encontrada. De toda maneira, o busto esse aqui, provavelmente ele foi usado com tantos detalhes assim, como modelo para produzir outras obras. E Nefertiti aparece junto com Akhenaton em várias peças, em várias obras, em mosaicos e tal, lá na região do Egito, né, que foram encontrados em escavações e ainda estão acontecendo essas escavações.
A palavra Nefertiti significa o belo veio. O belo veio, o belo chegou, né? Os belos dos mais belos chegou até nós, enfim, algo nesse gênero, né? E ela faz jus ao nome, né? Como diz aqui no texto do material aqui. Né? Aqui, ó, a gente tem outros tipos de representações. Uma coisa que é importante notar sobre a iconografia do Egito, que é variada, né, é que as classes sociais elas são representadas no tamanho diferente que elas aparecem. Por isso, em vários materiais egípcios, a gente tem homenzinhos pequenos representados, por exemplo, os trabalhadores é representados de forma pequena. Aqueles que eram membros da nobreza, os faraós, eram representados de forma maior, com maior proporção, né? O busto, então, de Nefertiti, né, ele provavelmente teve esse uso de ser utilizado como uma referência, um modelo para quais outras obras foram produzidas, né? A coroa azul construída em várias camadas de estuque, né? O estuque é uma mistura, né, de materiais terrosos. Aqui, ó, a gente vê o detalhe, a simetria do rosto, os lábios, né? Olha só, realmente até hoje ela é bonita. Aqui é um momento, uma fotografia do momento da escavação, né? Quem encontrou a peça foi um arqueólogo chamado Ludwig Borchardt, que trabalhava para o Kaiser da Alemanha em 1912. E na hora ele percebeu que encontrou uma coisa bem importante, né? E que realmente teve, né, um baita de uma repercussão até os dias de hoje. Na época aqui, então, a escavação, aqui a gente está vendo o sítio arqueológico, né, moderno e a foto antiga, né, tá passando o vídeo aí. Depois eu vou deixar aqui para vocês o link aqui desse material aqui na internet que eu estou mostrando, tá? Aqui, ó, vamos lá. O busto de Nefertiti é único, tá? Um único modelo desse tipo de produto lá. Em geral, os outros bustos que nós temos são em outros materiais, como pedras, tá? Ele é facilmente, ó, aqui, ó, esculpido em pedra, por exemplo, né? É uma estátua de Nefertiti, essa aqui, ó, mas é em pedra, não é com esse material ali, que inclusive pode ser da cor da pele e tal, né? Aqui, ó, que eu estava falando para vocês, ó, as representações, ó. Aqui no caso, Nefertiti, Akhenaton, né, eles tiveram 3 filhos, tá? 3 filhos. E aqui Aton, deus do sol, tá? Então essa estela aqui em relevo, né? Ela é bem... Tem outras. Essa aqui é uma delas também, que é bem famosa, bem importante, né? Aqui um busto também de Akhenaton, né? E é isso, né? Representando, então, essa ideia. E mais uma vez aqui a gente está vendo, né, na peça onde fica lá no Egito, certo? Então, Nefertiti, uma peça encontrada em 1912, produzida provavelmente há 3.400 anos atrás, e está aqui no Museu Neu. Eu não sei como é que fala Neu em alemão, tá? Mas está lá nesse museu. Beleza? Vamos dar uma passada agora para ver o Discóbolo. O Discóbolo, que é outra da escultura importante do período da Grécia Antiga. No caso, o Discóbolo foi provavelmente feito, né, produzido pelo Miron, que foi um arquiteto não, um escultor, filho mais velho de 3 grandes, foi o filho mais velho dos 3 grandes escultores do século, de Péricles. Século de Péricles é o chamado século V, né, o período auge de Atenas. E apesar que ele tenha nascido nessa cidade chamada Eleutras, foi em Atenas que Miron fez a maior parte da sua obra. É bom dizer que os escultores eram contratados pelo Estado, mas eles também produziam obras, peças, né, esculturas, que eram vendidas e compradas, portanto, pela aristocracia grega e depois pela aristocracia romana. Então, as peças dos escultores gregos, elas circularam em toda a bacia do mar Mediterrâneo. Provavelmente essas peças, como o Discóbolo, as originais nós já perdemos, não chegou até a gente. O que nós temos são várias cópias do Discóbolo e outras peças, outras esculturas, várias cópias em mármore. As peças originalmente que os gregos faziam provavelmente eram em bronze.
E o bronze podia ser transportado, levado de um lugar para outro mais fácil do que as peças de mármore. Por quê? Porque as peças de mármore, em geral, elas são muito pesadas. Tá vendo aqui, ó? Né? Uma peça aqui em mármore, uma pedra maciça, né? Onde é esculpida. Notem que todas as peças de mármore, elas precisam desse pedestal que está aqui atrás, ó, para suportar a peça. Porque se ela fosse feita assim, produzida em mármore e dado o movimento, o equilíbrio, né, as proporções da peça, ela poderia quebrar, rachar. Então eles colocam esse pedestal aqui atrás como um suporte, tá? E no caso específico que a gente tem aqui do discóbolo, se usou muito porque esse movimento de lançar o disco, como eu falei, era uma das provas do decathlon, tá? Que era a principal prova da Olimpíada em Atenas. Esse movimento, né, destaca as proporções do corpo, os músculos, né, a ideia de equilíbrio, a ideia de proporção e de beleza que os gregos achavam que deveria ser o padrão, entende? Assim deveria ser o padrão, o estilo, o modelo do homem grego. Se Nefertiti era o modelo para a mulher egípcia, o discóbolo aqui mostra um modelo, né? E aí a ênfase no corpo. Em geral, as provas das Olimpíadas, elas eram disputadas com os homens nus. Por isso a gente encontra várias dessas obras, tá? Várias dessas obras, homens nus, como é o caso aqui do discóbolo de Miron. Como eu falei para vocês, as peças que a gente tem hoje são em mármore, mas eram produzidas em bronze. Essas peças em bronze possivelmente se perderam, na medida que o bronze podia ser utilizado, derretido, para fazer outras peças, ou até mesmo artilharia, ou ferramentas, enfim, para outros usos, né? E o mármore não, o mármore permaneceu. Então, nós não temos mais o original. Tu vê que em algum momento alguém aqui cobriu, né, a região pubiana do nosso discóbolo aqui. Então, isso daqui provavelmente é alguém que colocou em outro momento, né? Enfim, um apetrecho ali. E o discóbolo aparece, então, em várias, né? O lançador de disco aparece em várias formas, né? De várias maneiras, em esculturas também com outros movimentos, tá? Em pinturas, como a gente viu ali na imagem anterior, tá aqui, ó. Essa aqui é uma imagem de discóbolo que está deixa eu ver se aparece aqui, está no Museu Nacional de Nápoles, né? Provavelmente aqui a gente tem Nápoles, né? Pertinho de Pompeia. Então é um afresco aqui numa parede, né? Pintado aqui numa parede. Esse no caso aqui de 54 datado de 54 a 68 depois de Cristo. Beleza? Então tá. Fizemos aqui rapidamente, né? Uma fala aqui inicial sobre as obras do Paz, tá? Que é a questão que a gente viu aqui, a matriz de conhecimento, vocês viram isso, e eu procurei colocar aqui nessa outra parte aqui, eu vou deixar tudo isso aqui disponível para vocês junto desse vídeo, como essas obras podem ser abordadas na prova do Paz, tá? O discóbolo e Nefertiti, beleza? Procurem em outros vídeos que eu vou colocar outras obras do Paz da primeira etapa, tentando fazer essa abordagem aqui de entender como essa obra pode ser cobrada na prova do Paz. Beleza? Um abraço para todos, boa sorte e bom trabalho.